Nesse vídeo a gente vai falar sobre a transitividade verbal. Oi, meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou falar sobre o objeto indireto reflexivo, o verbo transitivo indireto e o objeto indireto pleonástico. Olá, meu nome é Giovana e hoje eu vou falar sobre 3 tipos de verbo: o verbo transitivo direto e indireto, o verbo de ligação e o verbo intransitivo. Oi, meu nome é Luísa e eu vou falar alguns significados do conteúdo transitividade verbal. O primeiro é o que é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é quando o verbo precisa de um complemento para fazer sentido, mas ele não precisa de uma preposição. Um exemplo é: Lúcia bebeu chá. Os verbos transitivos indiretos são verbos que precisam de um objeto indireto para completar seu significado e eles ficam incompletos sem esse complemento. Os verbos transitivos indiretos, eles precisam necessariamente de uma preposição para estabelecer uma regência verbal com o objeto indireto. Como, por exemplo, meus pais precisam de mim. O verbo transitivo indireto dessa oração é precisam. Precisam de quem? No caso, o objeto indireto seria de mim. O verbo transitivo direto e indireto, ele precisa de 2 complementos, né? Ele tem 2 complementos. O objeto direto e o indireto. O exemplo que a gente pode dar é: o Brasil ofereceu ajuda ao Haiti. Ofereceu é o verbo e ajuda é o complemento direto, né? Ofereceu, oferece algo e precisa desse oferece algo a alguém. Alguém seria o quê? Ao Haiti. Ao Haiti é o objeto indireto, porque a gente tem o ao Haiti, né? Que ao é a proposição. Então a gente tem aqui 2 complementos: ajuda e ao Haiti. Objeto direto preposicionado é quando o verbo transitivo direto precisa de uma preposição. Um exemplo é: os bombeiros defenderam a todos. O pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste na repetição para enfatizar a fala. Portanto, quando um objeto indireto é repetido para reforçar a mensagem, ele é chamado de objeto indireto pleonástico. Um objeto indireto pleonástico ocorre quando um objeto indireto aparece no início de uma oração, repetido após o verbo por meio de um pronome oblíquo, como por exemplo na frase: a ti dou-te todo o meu amor. Aqui no a ti, ele se repete logo depois do verbo em dou-te. Ali no te, ele está fazendo uma repetição do que ele já tinha dito anteriormente. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Por si só, ele já tem um sentido completo. Por exemplo, a mulher morreu. A mulher morreu. Ou, por exemplo, a criança caiu. Esses 2 exemplos, a gente não precisa de um complemento para que a frase tenha sentido completo. Objeto direto cognato é o que liga o verbo repetindo a ideia dele já expressa anteriormente. Um exemplo é: ele sonhou o sonho. O objeto indireto não preposicionado é quando ele é expresso com um pronome oblíquo ou reflexivo se. Um objeto indireto pode aparecer sem preposição, como por exemplo na frase: eu não lhe dei toda a informação. E o objeto indireto reflexivo aparece quando o verbo é transitivo direto e indireto, como por exemplo na frase: ele culpou-se pela morte da esposa. O verbo de ligação, ele é um verbo que liga o sujeito da sua característica. E ele também, ele expressa um estado do sujeito, da pessoa. Então, por exemplo, a mulher está grávida, ou a criança parece feliz. Esses 2 exemplos indicam o estado de uma pessoa, né? Diferente do verbo de ação, que está fazendo algo. Objeto direto pleonástico é quando ocorre uma repetição para enfatizar o que já foi dito anteriormente. Um exemplo é: aquela música ouvia muito na juventude.